E aí, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje será o tema Independência do Brasil. Comemoramos agora, dia 7 de setembro, né? Mas será que essa independência trouxe uma verdadeira independência para nós? E como será que tudo aconteceu? Será que o livro conta a verdade? Ou será que conta mais ou menos? Vamos ficar de olho na aula e vamos entender? Para a nossa aula de hoje, eu optei em usar esse livro aqui, 1822, um livro escrito por Laurentino Gomes. A iniciar a aula, eu quero ler um trechozinho do livro que diz assim, ó, é a página 18. No ano de sua independência, o Brasil tinha, de fato, tudo para dar errado. De cada 3 brasileiros, 2 eram escravos, negros, forros, mulatos, índios ou os mestiços. Na página seguinte ele vai dizer, o analfabetismo era geral, de cada 10 pessoas só uma sabia ler e escrever. O isolamento e as rivalidades entre as províncias prenunciavam uma guerra civil, que poderia resultar na divisão do território, a exemplo do que já ocorria nas vizinhas colônias espanholas. A independência foi apenas o primeiro passo de um caminho que se revelaria difícil, longo e turbulento, nos 2 séculos seguintes. Por que eu comecei essa aula fazendo a leitura, esse pedacinho do livro? Porque a primeira coisa que nós temos que entender é que o processo de independência do Brasil, ele não ocorreu exatamente no dia 7 de setembro. Ele vem de momentos anteriores, certo? Em 1808, a família real de Portugal precisou deixar Portugal às pressas, né? Alguns dizem fugindo, outros dizem que foi um plano, uma estratégia. Verdade é que eles saíram de lá e vieram para o Brasil, porque Napoleão Bonaparte havia decretado o bloqueio continental. A chegada desse pessoal ao Brasil já começou a trabalhar o contexto de independência que nós vamos culminar lá em 1822. Por quê, hein? Porque esse pessoal lá em Portugal, eles tinham uma estrutura de vida, eles tinham um certo desenvolvimento. E quando eles chegam aqui do Brasil, olha só o que eles encontram, como disse o livro de Laurentino Gomes, um Brasil totalmente despreparado para receber uma corte e muito mais o seu rei. Nós não tínhamos nem residência suficiente para esse povo, nem comida. Foi uma verdadeira loucura, turbulência a chegada desse povo aqui. Mas o Dom João teve que acelerar esse desenvolvimento. E aí, em 13 anos, começou a implantar muitas modernidades, muitas coisas que contribuíram. E o Brasil foi sentindo o gosto de uma independência. Foi criado o Banco do Brasil, foi criada a Biblioteca Nacional, foi criado o Jardim Botânico, e foi criado N coisas que só vinham a levar o Brasil a uma categoria melhor. Foi feita a abertura dos portos para que pudéssemos comprar produtos de outras nações que não só a portuguesa. E o povo que eu me refiro, não é o povo escravo não, tá? Esse povo aqui a qual eu estou citando é aquela pouca elite existente que tinha um certo controle sobre esse nosso cenário político e econômico. Eles vão sentindo o gosto dessa liberdade. E de repente, em 1821, começa um processo revolucionário lá nas cortes portuguesas e eles começam a exigir que o rei volte a Portugal, porque Napoleão já não mais existe, já não se faz mais presente no cenário político, não intimida, não tem porquê, mas o seu rei está no Brasil. Volte para ocupar o seu trono, que já estava sendo usurpado pelo seu irmão. Então ele precisou correr mesmo para segurar a sua cadeirinha de rei lá em Portugal. E vamos ser sinceros, entre Portugal e Brasil ele tinha que escolher. E o cara não ia escolher Brasil, né? O cara escolheu Portugal, que achou que tinha mais vantagem. Mas o cara foi esperto. Ele foi para Portugal, porém deixou seu filho no Brasil como príncipe regente.
A ideia de independência já estava se aproximando. E aí Dom João olhou e disse, meu filho, já que eu tenho que ir para Portugal, fique você aqui, né? Se de repente as coisas aqui tiverem que caminhar para a independência, tu é meu filho, né? E aí o trono fica aqui, ó, pai e filho, a gente se entende, se resolve, fica tudo numa boa. E Dom Pedro responde, é isso aí, meu brother, é isso aí, boy, é isso aí, meu velho. E assim aconteceu. Dom João vai para Portugal e deixa seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Porém, essa ideia lá em Portugal de recolonizar o Brasil esquenta os ânimos no Brasil. E aí aqueles mais politizados, mais conhecedores de tudo, dizem, nós não vamos aceitar voltar a ser colônia. Nós fomos elevados à categoria de Reino Unido. Nós avançamos muito. E agora é preciso pressionar Dom Pedro a tomar uma decisão. E essa decisão envolve aí a independência, né? Mas eu vou ler mais um pouquinho do livro que diz assim, ó, eu vou colocar para vocês essas páginas lá no nosso grupo. Lá na página 21 ele diz assim, o Brasil conseguiu se separar de Portugal sem romper a ordem social vigente. O Brasil consegue se romper de Portugal mantendo a escravidão, mantendo as desigualdades sociais, mantendo as coisinhas do jeito que estavam. E isso será que é independência? Para comemorarmos? Será? Mais à frente ele vai dizer assim, ainda na página 21. É curioso observar como todo o cenário da independência brasileira foi construído pelos portugueses. Justamente aqueles que mais tinham a perder com a autonomia da colônia. Então, os próprios portugueses que aqui viviam começaram a desenvolver esse cenário juntamente com outros que já estavam aqui. Retroceder a colônia ninguém mais aceitava. E aí a pressão foi chegando, né? Mas é bom lembrar que nós tivemos nesse processo algumas lutas, algumas guerras civis que vêm aí contradizendo um pouco essa independência. Nós tivemos aí a Batalha de Pirajá, lá na Bahia, nós tivemos também no Piauí, né, no Ceará, a Batalha do Genipapo, que ocorreu lá no Maranhão. Então essas batalhas, elas colocam sobre nós brasileiros uma certa luta, né, nesse contexto da guerra civil. Mas temos que considerar que o Brasil tem um território enorme, um vasto território. E um dos grandes desafios nesse processo de independência era garantir esse território unido, esse território vasto, porém ali ligadinho. Afinal de contas, as colônias da Espanha foi o oposto. Aconteceu exatamente o oposto. Elas começaram a se fragmentar. Por isso que nós temos aqui tantos pequenininhos como Equador, Uruguai, territórios menores. Mas o Brasil não. O Brasil é um dos maiores territórios. Então, o objetivo maior da proclamação da independência era também assegurar não só uma independência, mas assegurar que o território não se fragmentasse, não se separasse. Essa era uma verdade entre eles. Por isso que pai e filho tinham um certo combinado, né? Verdade é que a proclamação aconteceu. E quem já viu independência continuar tendo escravo, desigualdade e tantas outras coisas. Mas há uma coisa muito bacana para a gente ver, principalmente nesse livro de Laurentino. É a verdadeira história de como aconteceu o dia da independência. Se nós formos procurar lá na internet, nós vamos ver uma imagem que representa o Grito do Ipiranga. Nessa imagem, que é um quadro muito bem desenhado pelo Pedro Américo, o Dom Pedro está montado num cavalo branco, na forma mais alta do posto, ao seu lado a Guarda Nacional, mais à margem vai ter uma cabana representando os
as pessoas livres, né, do nosso Brasil, vai ter a participação do negro. Mas será que esse quadro tem a realidade a ser mostrada? Será que ele realmente aconteceu assim? Claro que não. Infelizmente não. Olha o que diz aqui o Laurentino na página do livro número 29. O destino cruzou o caminho de Dom Pedro em situação de desconforto e nenhuma elegância. Ao se aproximar do riacho do Ipiranga, às 16h30, de 7 de setembro de 1822, o príncipe regente, futuro imperador do Brasil e rei de Portugal, estava com dor de barriga. Pois é. A verdade é que no dia da independência, o nosso imperador, então, na época, estava com dor de barriga. Já não dava para ele estar em cima de uma mula com toda aquela elegância. Mula não, que no quadro de Pedro Américo é cavalo, né? Um belo de um cavalo branco. Mas na época que a viagem ocorreu numa mula, né? Então, a gente já começa a perceber que nem tudo que está se mostrando é a verdade. Aí ele diz assim, ó. Testemunha dos acontecimentos, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo, subcomandante da Guarda de Honra e futuro barão de Pindamonhangaba, usou em suas memórias um eufemismo para descrever a situação do príncipe. Segundo ele, a intervalos regulares, Dom Pedro se viu obrigado a apear do animal que o transportava para prover-se do denso matagal que cobria as margens da estrada. Dor de barriga, desce do cavalo, vai para o matagal. Já sabe o resultado, né? Não precisa falar não, né? Já sabe, aconteceu mesmo. Era assim. Então você imagine que Dom Pedro estava numa situação ruim naquele dia. E as coisas foram seguindo por esse caminho, né? A montaria usada por Dom Pedro, de longe, lembrava um cavalo alazão. Era, na verdade, uma mula mesmo, porque para subir, ele estava numa viagem do Rio de Janeiro para São Paulo. E para fazer essa viagem era impossível fazer com cavalo, a mula era mais resistente. Então, no quadro de Pedro Américo tem um cavalo, mas a verdade é que ele usou uma mula, né? Quem está com dor de barriga, você sabe, meu amigo, não dá para vestir muita roupa, se organizar todo, porque na hora que chega a situação, você tem que ser rápido. Então, aquela roupa lá do quadro de Pedro Américo, tava não, vestida não. É uma outra coisinha que a gente tem que entender nesse contexto histórico, tá certo? Bom, no dia 7 de setembro, quando Dom Pedro amanhece o dia já com dor de barriga, mas precisava fazer a viagem até São Paulo, ele continua o trajeto. E aí, durante o trajeto, como nós já lemos aqui, a dor de barriga ia chegando e o matagal resolvia o problema, né? Tava tranquilo. Ei, vale lembrar que não tinha papel higiênico não, viu, naquela época. Mas a margem do rio Ipiranga dava para resolver. Tu já sabe o que eu ia falar, né? Não vou nem falar, mas tu já sabe. Dava para resolver, né? Bom, ao chegar já próximo de São Paulo, Dom Pedro então vai ficar instalado numa casa onde a senhora vai lhe fazer um chá de olho de goiabeira, o olho da goiabeira. E esse chá ajuda ele a melhorar e ele continua a viagem, né? Mas já no tardinha, no cair da tarde, a situação piora e ele acaba ficando por ali. Porém, ele vem ao seu encontro, um dos homens que estava na sua comitiva e ele mandou retornar para acompanhar o que acontecia lá nas cortes, já que a sua esposa tinha ficado administrando essa parte da reunião com o pessoal, né? Verdade é que esse mensageiro que o acompanha traz a notícia de José Bonifácio dizendo que as cortes de Portugal tinham enviado navios para atracar-se às margens do Brasil, né, de frente para o Brasil, e que iria bombardear a capital caso Dom Pedro não se rendesse aos mandos de Portugal. E aí, quando essa carta chega, as coisas começam a mudar, né? Diz assim o texto do livro na página 33.
Ao se encontrar com a comitiva real, Canto e Melo trazia notícias inquietantes, mas sequer teve o tempo de transmiti-las a Dom Pedro. Logo atrás dele chegaram 2 mensageiros da corte do Rio de Janeiro, exaustos e esbaforidos. Eram portadores de mensagem urgentes enviadas por José Bonifácio e a princesa Leopoldina, sua mulher, encarregada de administrar lá as reuniões enquanto Dom Pedro estava nessa viagem, né? As correspondências entregues pelos 2 mensageiros nas colinas do Ipiranga refletia um certo desconforto, né? Porque Portugal se preparava para um confronto com o Brasil. Certo é que era preciso tomar uma decisão. Dizia a mensagem de José Bonifácio que seriam mais de 7.100 soldados para atacar o Rio de Janeiro, a capital, né? E aí Dom Pedro vai tomar então a grande decisão. Um depoimento escrito pelo padre Belchior diz que foi exatamente assim. Olha o que diz o padre Belchior, diferente do quadro de Pedro Américo. Vou ler para vocês. Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou de minhas mãos os papéis e, amarrotando-os, pisou-os e o deixou nas relvas. Eu os apanhei e guardei. Depois virou-se para mim e disse: "E agora, padre Belchior?" Eu respondi prontamente: "Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação." Dom Pedro caminhou alguns passos, silenciosamente, acompanhado por mim, Cordeiro, Bregaro, Carlota e outros, em direção aos animais que se achavam à beira do caminho. De repente, estacou já no meio da estrada, dizendo-me: "Padre Belchior, eles o querem, eles terão a sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal." Respondemos imediatamente com entusiasmo: "Viva a liberdade! Viva o Brasil separado! Viva Dom Pedro!" O príncipe virou-se para seu ajudante de ordens e falou: "Diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal." O tenente Canto e Melo cavalgou em direção a uma venda onde se achavam quase todos os dragões da guarda e anunciou o grande feito. Deu para perceber que está bem diferente do que está no quadro de Pedro Américo, não é assim? Mas o meu maior contexto aqui não é só a grande diferença entre a independência e o quadro de Pedro Américo. É a condição de que como se faz um país independente colocando o imperador, colocando o quarto poder, o poder moderador, onde o imperador com poder total continua administrando, e ainda não concedendo liberdade ao seu povo. Isso é independência? Será? Se comparada à independência norte-americana, não é não. Mas se comparada às outras independências, talvez um avançozinho, né? Como disse Laurentino, o Brasil começou para dar errado. E a situação de saúde do imperador, podemos dizer que nasceu entre uma e outra. Aí você completa aí a palavra, né? Entre uma e outra, porque o imperador estava ruinzinho da barriga, mas nasceu o Brasil Império. E aí é bom lembrar que é Brasil Império pelo vasto território, não dá para fazer reino não. Reino é uma porção menor. Pelo tamanho aqui do território, só dava para ser mesmo império. E vivemos aí todo o processo do Brasil Império. Uma grande marca desse contexto histórico é que nunca houve uma fragmentação. Até hoje o Brasil consegue se manter unido do Iapoque ao Chuí, né? Então você consegue perceber essa
dimensão territorial do Brasil, vem fruto aí desse processo de independência, que era manter esse território unido como conseguimos, né? E aí foi criada uma Constituição, onde reconhecia o imperador como a figura máxima. Nessa Constituição, eles colocam os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, porém colocam um 4º poder, que é o poder moderador, superior aos 3 poderes. Então, acaba que o imperador tinha todo o poder. Tivemos algumas revoltas, como a Confederação do Equador, que não aceitava. Um líder muito importante para a gente conhecer nesse contexto é o Frei Caneca. Muito, muito legal de conhecer esse contexto histórico com o Frei Caneca, que seria uma outra parte da nossa aula, né? E aí, a questão da Cisplastina também, que era a questão de que hoje o atual Uruguai pertencia ao território do Brasil. E aí nós tivemos uma guerra civil e aí o Uruguai consegue se libertar do Brasil. Então nós teríamos ainda, seria ainda maior do que o que já somos, porque teríamos o Uruguai anexado, né? Mas a guerra da Cisplatina garantiu ao Uruguai essa liberdade. Depois à frente começa uma nova rebelião lá em Portugal, em relação à ocupação do trono, porque o Dom João faleceu. E mais uma vez perguntaram ao nosso imperador o que é que ele achava melhor, ser do Brasil ou de Portugal. Pois é, ele escolheu Portugal. Arruma a mala aí, foi para Portugal e deixou seu filho. É uma outra parte da nossa história. Mas até aqui, eu queria só que vocês entendessem que a nossa independência é bem diferente daquele quadro do Grito do Ipiranga. Mesmo assim, o que tiramos de positivo? O nosso território, que não se fragmentou. O que tiramos de negativo? A permanência da escravidão, o poder moderador, que o imperador dominava tudo, e nós não tivemos aí muito o que comemorar nesse processo de independência. Uma outra coisinha, o povo, aquele que nós pertencemos, não participou desse processo. Participa de outros processos, mas desse foi uma pequena elite lá comandada pela Leopoldina, pelo José Bonifácio e por os portugueses que desejavam não mais retroceder no Brasil. Os políticos lutaram por esse processo de independência e não o povo mesmo. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Vai ter atividade sobre esse assunto, eu vou colocar para vocês. E meu objetivo era que a gente pudesse respeitar, de certa forma, o nosso 7 de setembro, mas não sendo leigo quanto a ele, conhecendo a verdadeira história. Esse é o papel do historiador, é contar a verdadeira história e não aquela que o livro às vezes traz, só num pequeno trecho. Então, o nosso Brasil deu certo e ainda pode melhorar, né? Mas vamos continuar acreditando. Pessoal, boa semana para vocês, bons estudos, até a próxima semana.